Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso 14, diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo: Espírito mudo, sai, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, nos ensina, nos exorta, dá direção às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, ele é bem claro, né, no fato que aconteceu ali. Jesus vindo, naquele momento, ele voltava com alguns discípulos de um monte onde aconteceu a transfiguração. E Jesus chega ali, estavam a multidão, alguns outros discípulos que ficaram, estavam ali conversando com os escribas e discutindo. Então o próprio Jesus pergunta para eles o que é que eles estavam conversando, o que eles estavam discutindo ali naquele momento. Os escribas não falaram, as pessoas também não falaram, mas um homem no meio da multidão veio até Jesus e falou que eles estavam falando a respeito do filho dele, que ele trouxe o filho dele para ser liberto, e os seus discípulos não puderam, então, libertá-lo, curá-lo, tirar ele daquela opressão maligna. Então Jesus, naquele momento, exclama, ele pede naquele momento para que trouxesse o menino, mas Jesus de alguma maneira já exclama no seu íntimo ali sobre a incredulidade daquelas pessoas, a incredulidade dos discípulos. Jesus naquele momento começa a fazer um trabalho na vida daquelas pessoas que estavam ali de fortalecimento da fé delas. Nós percebemos que Jesus começa a fazer perguntas, e estas perguntas vão aprofundando na vida, na situação, no cotidiano daquele homem e do filho dele. Jesus, se você ler aí o verso de número 19, Jesus diz assim: Então lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Pediu para trazer o menino até ele.
porque o pai descreveu que o menino rilhava os dentes, ficava mudo, né? O menino caía no chão, né? Era uma coisa terrível que acontecia com ele quando aquele espírito maligno tomava conta da vida dele. Gente, se você não crê nisso, tome cuidado. Tem gente que fala, mas isso aí não acontece, isso aí não existe, não é verdade? Certa vez o pastor Jalom falou que chegou um menino lá, né, para descuidar, que o menino falou que esse negócio de espírito, esse negócio de Deus era tudo mentira. Isso aí não existia. Né? E o Jalom começou a olhar atrás, na parede atrás do menino, assim, mas ele estava olhando outra coisa, e o rapaz já assustou, olhou para trás, falou assim, o que tem aqui? Ele falou, você disse que não acredita? Você está com medo? Você disse que não acredita, mas está com medo, é verdade? Tem gente que fala não acredita, mas você fala a palavra diabo, a pessoa já fica com medo. Teve uma vez que eu preguei, né, sobre o diabo. No final, um presbítero da igreja falou, pastor, o senhor tem que pregar menos sobre o diabo, esse negócio de ficar falando do diabo aí. Eu falei, mas o senhor tem medo do diabo, irmão? Não pode falar do diabo? A gente tem que falar e ensinar a respeito das estratégias do diabo, sim. Porque ele tem muitas, tá? E o texto mostra aqui que, de alguma maneira, ele tomava a vida daquele menino e ele fazia daquele menino um exemplo do poder que ele pode exercer sobre uma pessoa. Né? De humilhação, de levar aquela pessoa a uma situação de vergonha e escárnio. Isso o diabo tem feito com a vida de muitas pessoas, infelizmente. Então o texto continua, e Jesus, então, depois pergunta para ele quanto tempo o menino estava daquele jeito. Ele fala que desde a infância. Imagina um pai, uma mãe cuidando de uma criança desde a infância que sofria. Então, quando o inimigo tomava conta da vida dela, aquele espírito tomava conta da vida dela e tudo aquilo acontecia. Imagina a vergonha dos pais, imagina o constrangimento, eles não poderiam ir em qualquer lugar com aquele menino, talvez até escondiam aquele menino. Imagina tudo que poderia acontecer na vida daquelas pessoas. Então Jesus, depois exclama, expulsa daquele espírito maligno, né? E Jesus, conversando com aquele homem sobre a cura, o próprio homem tinha dúvida a respeito da sua fé, né? E Jesus fala para ele que tudo é possível ao que crê. Então, o pai do menino disse para Jesus, o verso 24, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, então, expulsa o espírito daquele menino. O título dessa mensagem hoje é A Fé que Move Montanha. Esse texto é o texto que fala da fé que move montanhas. Mas nós precisamos remover algumas montanhas da nossa vida, amém? Se você ler lá em Marcos, capítulo 11, depois você vai ver o texto onde Jesus orou e a figueira secou. Depois ele fala, se tiverdes fé, né, e não duvidar do seu coração, você pode dizer para uma montanha, sai daqui, vai para lá, que ela vai. Coisas grandes acontecerão pela fé, amém? Eu coloquei esse título porque esse texto mostra algumas coisas que Jesus tratou aqui, que foi tratada nessa cena, nessa situação, que nós precisamos, eu creio que tratar nas nossas vidas também. Uma delas, eu creio que é a primeira delas, é a incredulidade. A incredulidade talvez seja o maior inimigo do ser humano. A incredulidade é a falta de fé, ou a recusa em crer no poder de Deus, em crer no nome de Jesus, crer na ação do poder de Deus em transformar, em curar e mudar a vida de outras pessoas. A incredulidade, ela toma conta da vida das pessoas e muitas vezes até negam, falam, não, mas eu tenho fé, mas eu creio. A incredulidade muitas vezes toma o nosso coração, por quê? Porque nós somos pessoas altivas, orgulhosas. Nós acreditamos que o nosso conhecimento basta. Os princípios que nós adotamos para a nossa vida, nós queremos viver por eles, não queremos abrir mão de forma alguma. Então é muito mais fácil, né,
eu acreditar e eu me guiar por aquilo que eu quero, que é conveniente, do que por aquilo que a palavra de Deus pede. Porque muitas vezes tem um preço a se pagar. Não é? Tem um preço a ser pago. Ah, pastor, mas eu estou aqui na igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, estou fazendo campanha. Eu não sou uma pessoa incrédula. Eu creio nisso, meu irmão, você, minha irmã, você não é uma pessoa incrédula. Mas eu creio que nós temos, sim, áreas da nossa vida em que a incredulidade toma conta. Momentos da nossa vida em que a incredulidade toma conta. Essa fé que move montanhas, talvez essa fé que vence a incredulidade. Essa montanha, talvez, é a que tem que ser removida da nossa vida, de uma vez por todas. Em resumo, a gente crê, na verdade, naquilo que é conveniente, naquilo que nos interessa. Nós queremos acreditar e nos entregar aquilo que nos convém. Essa é a grande verdade. Né? Então as pessoas acreditam, por exemplo, no conselho de um amigo que deu errado na vida. O cara deu errado na vida e ele te dá um conselho, você aceita, você acredita. Hã? Não é? A pessoa acredita, por exemplo, numa pessoa que está lá na televisão falando algo do outro lado do planeta, você nunca viu ela, você não sabe como ela vive, você não sabe quais são os relacionamentos que ela tem, se ela é uma pessoa boa, ruim, mas se ela fala para você, usa tal coisa que é bom, aí você, você usa. Hã? A gente não faz isso? As pessoas acreditam no tigrinho. Tem muita gente se enrolando com esses negócios aí, não é verdade? Até no golpe do bilhete tem gente que cai ainda. Não, as pessoas ficam lá falando, ó, não faça, isso aqui é golpe, isso aqui é não sei o quê, isso aqui. Daqui a pouco parece um lá que vai e cai. Não é verdade? Por quê? É o que convém. A gente acredita, por exemplo, naquele vendedor que está interessado no lucro, em ganhar dinheiro, e fala que você ficou bonito com aquela roupa. Nossa, mas ficou bom em você, hein? Você fala, ficou? Ficou nada. Né? E a pessoa acredita, porque convém às vezes, né? A pessoa que chega para você, você está bem hoje, hein, Marcos? Olha, né? Às vezes a pessoa está falando só para poder, né, ganhar você, mas você quer aquele elogio, você precisa daquilo. Aquilo talvez é o único fôlego de vida que você vai ter aquele dia que você está estressado. Então a pessoa fala para você assim, você está bem hoje, hein? Você acredita que você está bem, ué. Não é verdade? Então, por que a incredulidade toma muitas vezes o nosso coração? Porque nós queremos crer naquilo que nos convém. Sabe? Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, ama o próximo como a ti mesmo. Nós somos incrédulos hoje com relação aos relacionamentos. Quando as pessoas afirmam, por exemplo, a humanidade não tem jeito. Isso é incredulidade, sabia? A humanidade não tem jeito mais. Você crê nisso, que a humanidade não tem jeito mais? Eu creio que a humanidade tem jeito em Jesus Cristo, pelo poder de Jesus, amém? Se você afirma categoricamente que a humanidade não tem jeito, você está falando que você não tem jeito, seu marido não tem jeito, sua esposa não tem jeito, seu filho não tem jeito. Você está falando que as pessoas que você talvez está escrevendo aí no próprio cartão para orar por elas, você está falando que elas não têm jeito. Então, esse é um tipo de incredulidade que toma conta dos nossos corações. Nós somos incrédulos com relação aos adolescentes, aos jovens. Das pessoas falam, esses jovens de hoje não têm jeito mais. Eu falei, como que não tem jeito? Eu falei, os meus filhos, né, cresceram, trabalham, todos os amigos dele que eu conheço, eles estudam, trabalham, correm atrás, são pessoas honestas, são pessoas interessadas em crescer na vida. Como que não tem jeito? Tem sim, alguns que não querem saber de nada, não é verdade? Mas você afirmar e falar assim, essa juventude não tem jeito, você não crê que ela tem jeito? Crê ou não crê? Então tome cuidado.
Nós estamos abandonando a fé que pode mudar a situação da sociedade. Porque nós precisamos nos entregar. Não vai mudar nada se eu mesmo não mudar as minhas atitudes e não ter atitudes pela fé que possam mudar a situação. Então eu tenho que ser o primeiro a amar. Eu tenho que ser o primeiro a dar talvez a mão para ajudar a outra pessoa. Eu tenho que ser o primeiro, talvez, a fazer aquilo que eu acho que o outro tem que fazer. Né? Eu tenho que ser o primeiro a respeitar. Eu tenho que ser o primeiro a olhar para a pessoa com um olhar de amor e de compaixão. Porque esse homem fala com Jesus, nesse momento ele fala, tem compaixão, compadece-te de mim, ele fala para Jesus. O que muitos estão buscando hoje é a compaixão. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos interligados. Nós estamos conectados. A gente não vive sozinho, sozinha. Pensa bem, a sua história, a sua vida é baseada na sua memória, e na memória das pessoas que se relacionam com você. Né? Pensa bem, é o que diz o filósofo, né, Descartes, se eu desligasse todo mundo aqui, apagasse a memória de todo mundo hoje, você ia voltar para onde? Para onde você ia voltar? Na hora que você saísse daqui? Você não sabe para onde você ia voltar, porque a sua história, a sua vida acabou. Você não ia saber quem você é, eu não ia saber quem você é, ninguém mais ia saber quem você é, e a sua vida acabou. Então a sua vida está baseada no quê? Na sua memória, seus pensamentos que você guarda, nos relacionamentos que você cultiva. Você entende? Então, se eu não tenho atitudes pela fé que mudam e melhoram o relacionamento, nunca vai melhorar. Então Jesus aqui, quando desce, Jesus é o primeiro a perguntar. Olha que Jesus aqui no verso de número 16, ele então interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Jesus está interessado na conversa. Jesus está interessado na situação. Ele está interessado em saber o que estava acontecendo. Jesus é o primeiro a entrar para poder dar um parecer que fosse bom para a vida daquela pessoa. Será que nós somos essas pessoas interessadas assim, como Jesus? Talvez não. Então a incredulidade é a recusa de crer. É o fruto do egocentrismo. Eu quero algo para mim. Não vou perder o meu tempo com outras pessoas. Né? Certa vez eu vi um desses influencers aí, nesses vídeos rápidos que passam dizendo assim, ó, ninguém vai te ajudar não, fica esperando alguém te ajudar, ninguém vai te ajudar nesse mundo se você não fizer algo por você. Você acredita mesmo nisso? Acredita? Não existe um pai que te ajudou? Não existe uma mãe? Não existe um amigo? Não existe uma pessoa que te deu uma carona? Não existe uma pessoa que talvez te deu uma informação? Ninguém vai te ajudar nesse mundo? Não existe talvez um patrão, um chefe que talvez, né, te ajudou no momento de dificuldade? No momento que você talvez não pôde trabalhar, ele foi lá, ainda relevou e te ajudou e continuou ainda te dando emprego. Não existe ninguém nesse mundo que possa te ajudar. Você acredita nisso mesmo? Isso é incredulidade, isso é do maligno. Nesse momento aqui, nós muitas vezes estamos interessados em satisfazer os nossos interesses, que muitas vezes são pífios, são frívolos, são coisas fúteis, mas nós queremos, ainda que seja apenas uma atenção. Então, em vez de crer no que Deus pede, eu prefiro fazer aquilo que me interessa fazer. Os escribas estavam fazendo aquilo que interessava para eles. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Então você vê, é um texto que fala da libertação do maligno. Mas o verso, eu gosto muito sempre de salientar isso quando eu prego sobre esses textos aqui. O verso que fala da libertação é o verso número 25. Né? Que Jesus fala para o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne nele.
E o verso 26 que fala, e ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. São 2 versos que falam da libertação. Você percebe que eu li ali pelo menos 10 versos, vários versos eu li. E o que acontece? Só 2 falam da libertação, o resto está falando do quê? De toda a ação de Satanás para cegar e enganar as pessoas. Então a incredulidade, ela acontece por essa razão, que nós não queremos crer ou queremos crer naquilo que nos interessa. E também porque nós somos cegados. Uma cortina de fumaça é colocada diante de nós para não enxergar o verdadeiro evangelho. Porque se amássemos, como Deus pediu que nós tivéssemos que amar as pessoas, jamais o inimigo teria espaço dentro das nossas relações. Se o marido ou a mulher, no momento de uma dificuldade, de uma briga, baixasse a guarda e falasse, por que nós estamos brigando, hein? Vamos parar com isso? Para que isso? Onde nós vamos chegar com isso? Não. Cada um quer ganhar, não é verdade? Não, e hoje eu vou ganhar essa questão aqui. E eu larguei mão disso faz tempo. Eu aprendi, casamento, meu irmão, você tem razão, você fica casado. As 2 coisas não dá. Entendeu? Não dá para ter as 2 coisas. Então, às vezes é muito mais fácil você fazer o quê? Você abrir, ficar quieto, falar assim, vamos, né? Vamos sentar aqui, que nem eu e minha esposa, vamos fazer um cappuccino. A gente faz um cappuccino, cada um pega a sua xícara, senta lá, olha dentro do olho do outro e começa a rir. Por quê? Porque às vezes a gente está envolvido pela trama do inimigo. Uma bobeira. Olha que Adão e Eva caiu nesse conto do bilhete de Satanás, de achar que o problema de Adão era Eva. Deus, eu pequei por causa dessa mulher que o Senhor colocou aqui. Se não tivesse ela aqui. E às vezes a gente está caindo toda hora nesse conto de achar o quê? Que a pessoa que Deus colocou do nosso lado é o nosso problema. E aí você briga com quem? Justamente com a única pessoa que pode te ajudar, que vive com você debaixo do mesmo teto. Olha o jeito que Satanás trabalha e age na vida das pessoas. E saiba de uma coisa, quanto mais íntima a relação, mais Satanás entra. Por quê? Porque mais profunda é a ferida. Então Satanás quer que você brigue com quem? Com a pessoa que você ama. Com a pessoa que você convive, com a pessoa que você está do lado. Ele não quer que você pede perdão. Você vai pedir perdão, olha o que ele falou. Olha o que ele falou para você, lembrou aquele negócio lá do passado. Ressuscitou aquilo lá só para te ofender. Não, eu não vou perdoar, não. Não vai ficar assim. Então a incredulidade, vê bem aonde nós estamos indo. A incredulidade nos leva a viver do jeito que a gente quer viver e não do jeito que Deus nos pede que a gente tem que viver. Se eu creio em Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que a Bíblia pede para mim fazer. Eu vou ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa que leva a paz, uma pessoa que faz a diferença para o bem aonde está. Eu vou ser uma pessoa que acredita na mudança e na transformação da vida do outro pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então, talvez, essa fé que move montanha, hoje é a fé que vai mover esta montanha de incredulidade, em tantas áreas. Você talvez não é incrédulo com relação à cura, mas é incrédulo em relação a outras coisas. Tá? Então, tome muito cuidado. Nós estamos vivendo, muitas vezes, pela conveniência da vida, do aquilo que nós queremos. Então, um exemplo bíblico é quando Jesus, lá em João 6, ele está pregando e falando sobre a morte e a ressurreição dele. E aí o texto fala assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhe, isso escandaliza vocês? Ou seja, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus por causa do discurso duro. Ou seja, quando o negócio é difícil demais, eu estou fora. O discurso é difícil, eu não quero. Eu quero quando é gostoso, quando é uma palavra que massageia, que me traz alegria, que me bota para cima, eu quero. Mas quando vem me apertar, eu estou fora. Esse é um exemplo, né?
Também Pedro, por exemplo, não acreditou que ele negaria Jesus, tanto que Jesus falou para ele, ele afirmou por 2 vezes que jamais negaria Jesus. Ele mesmo estava diante de Jesus e não estava crendo naquilo que Jesus estava falando para ele. Nós somos incrédulos pela cegueira. Então, os escribas, eles estavam ali naquele momento discutindo, né, e alimentando aquela situação de que os pais tinham trazido o menino e os discípulos não tinham conseguido libertar eles. O que os escribas estavam fazendo? Fazendo com aquela ideia crescer. Você está vendo? Isso aí é tudo conversa. Eles não expulsam nada, não. Eles não curam ninguém, não. Né? Eles estão aqui só para enganar vocês, criando uma cortina de fumaça e mais cegueira no olho daquele pai e no olho daquelas pessoas que estavam ali em volta. Por muito tempo, na história, né, da religião, né, a igreja cristã, quando, né, na Idade Média, quando a igreja imperava, né, a igreja muitas vezes calou e esmagou muitos movimentos que se levantaram, talvez pregando verdades. Por quê? Porque não queria que se pregasse o contrário daquilo que ela já era detentora do poder. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Muitos se levantam para cegar você e falar, você vai lá na igreja de novo, você vai lá de novo pedir oração, você não vai lá toda semana, você não está cansado de orar? Esse é o tipo de cegueira que o inimigo tenta colocar diante de você, nos teus olhos, e impedir você de crer em Jesus. Então a fé que move montanhas, ela remove toda a camada que há nos nossos olhos. E a gente enxerga pela fé o poder de Deus e a cura. Deus transformando e trabalhando, amém? A gente vê Deus agindo. Então Deus, Ele faz esses milagres para mostrar, para reafirmar o poder dEle. Quando Ele pergunta para o homem, né? Quanto tempo, né, o menino está assim, ele fala, desde a infância. É para reafirmar e mostrar para aquelas pessoas que o poder de Deus é verdadeiro. E aqueles escribas que estavam tentando ali cegar aquelas pessoas, vissem que os próprios pais declararam que o menino estava naquela condição desde a infância e ela foi liberta. Para que a verdade fosse atestada naquele momento. Então vê o jeito que Deus trabalha. Outra coisa é que esta fé serve também, esta fé ela vem para mover ou para que a gente vença, é a humilhação de Satanás. Muitas vezes o inimigo ele quer só humilhar mesmo o ser humano, sabia? Então jogar no fogo, jogar na água para tentar matar, a pessoa rolar no chão, espumar, rilhar os dentes, né? Como o gadareno, né? Aquele endemoniado gadareno que ele ficava nos sepulcros, né? Ele ficava se arranhando com cacos. Né, uma pessoa que andava suja, às vezes andava nu, né? O inimigo ele quer humilhar o ser humano, porque é feito e criado à imagem e semelhança de Deus. Presta atenção que a vontade de Satanás é fazer com que o ser humano, né, descredibilize Deus pela sua aparência. E muitas pessoas estão sendo humilhadas, esmagadas por Satanás. Estão passando por isso. Talvez eu diga que até em algumas situações que nós temos na sociedade, a humanidade é assim humilhada. Né? Nas brigas, que são brigas fúteis que nós temos, no ódio que guardamos, na mágoa que nós alimentamos com relação a outras pessoas, nós estamos sendo humilhados porque fomos criados por Deus para sermos seres excelentes, que façam a diferença, que muda a vida de outras pessoas. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos sucumbindo a Satanás, nós estamos nos entregando ao ódio, duvidando que o outro possa ser melhorado. Nós estamos negando a oração à vida de outra pessoa, negando o amor, nós estamos negando a atenção, nós estamos negando o evangelho a outras pessoas muitas vezes, porque Satanás está cegando os nossos olhos e nos deixando igual os escribas e os fariseus. Então, quando eu falo que a sociedade não tem jeito, essa geração não tem jeito, eu estou me entregando à vontade de Satanás. Então, o pai relata tudo que aquele demônio fazia naquele menino.
Presta atenção se não é assim. Pessoas que estão, por exemplo, no vício. É triste ver uma pessoa que está aprisionada por um vício e a pessoa não consegue se libertar. A pessoa que, seja qualquer vício, drogas, bebida, não sei. Pessoas que muitas vezes se perdem de tal maneira que ficam irreconhecíveis. É a humilhação de Satanás, A violência e o descaso dentro de casa. A gente tem a triste notícia, muitas vezes, de casos que acontecem e as pessoas não fazem nada. A própria pessoa que está sofrendo a violência não consegue reagir. Violência dentro da própria casa. E hoje tem vários tipos de classificação da violência, viu? Patrimonial, aquela psicológica, a física, tem vários tipos. Então isso aí é o inimigo tomando conta e humilhando a sociedade. Essa possessão demoníaca, muitas vezes é um jeito de Satanás chamar a tua atenção e falar, olha, aquela pessoa está endemoniada, como se ele não pudesse agir nas nossas vidas. Aí todo mundo se sente liberto quando vê um endemoniado. Todo mundo se sente imune quando vê aquele que está possuído. Mas presta atenção que aqui, os escribas não estavam fazendo a vontade de Deus. Os discípulos, por falta de fé e oração, não conseguiram expulsar o demônio. As pessoas que estavam em volta também estavam tomadas de incredulidade. Então, de alguma maneira, o Satanás estava agindo na vida de muitas ou de todas as pessoas ali. Só que quem que era o ruim? Era o endemoniado. Então, às vezes, parece até uma estratégia de Satanás para enganar e falar para você, olha, quem está endemoniado é esse aqui, viu? Você está são, você está bem. E talvez você está fazendo uma coisa pior do que aquilo às escondidas. E está sendo dominado por Satanás também. Então, a humilhação, pessoas que estão entregues à própria sorte, a ganância vergonhosa que nós vemos hoje, pessoas que têm tudo, não precisa de nada, ainda assim insistem em tomar aquilo que não lhe pertence. Pessoas que praticam crimes, mesmo sendo pessoas prósperas financeiramente. Isso é uma vergonha que acontece na sociedade hoje. Pessoas tomadas do egocentrismo, altivez, não suportam conviver com outras pessoas porque acham que aquelas pessoas são menos do que ela. São pessoas também tomadas por um sentimento maligno. Achar que é mais do que o outro. E hoje nós temos até ambientes que são selecionados pelo valor das coisas que são vendidas. Não, aqui tem que vender tal preço para que não venha determinado tipo de pessoa. Porque senão começa a vir qualquer tipo de pessoa, Então é o mesmo arroz que você come lá na periferia, talvez é aquele mesmo tipo de arroz lá. Ele é feito na panela, você tem que colocar água, tem que colocar um salzinho, tem que cozinhar do mesmo jeito. Só que é outro preço lá. Vocês entendem o que tem acontecido? Então nós somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. E se os piores pensamentos tomarem a nossa mente, talvez nós estamos sendo guiados pelo maligno e não por Deus. Nós precisamos dessa fé que remove montanhas. Então a verdadeira fé, a fé que move montanhas, quando Jesus pergunta aqui para eles, Jesus está nesse momento alimentando essa fé. Jesus está trazendo isso para a vida dessas pessoas. Então Jesus, quando fala para aquele homem, no verso de número 23, que o homem perguntou para ele se ele podia fazer alguma coisa por eles. Jesus falou, se pode, tudo é possível ao que crê. Amém? Você crê nisso? Tudo é possível ao que crê. Então, imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas. Ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez é um tempo da gente ser sincero com Deus e pedir ajuda. Se você não consegue crer em algumas coisas, você acha que algumas coisas estão perdidas, fala para Deus hoje, fala, Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer. Se o Senhor realmente quer mudar
a sociedade, mudar a humanidade, mudar pessoas, mudar gerações. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, eu quero crer, eu quero me entregar a essa verdade. E talvez essa pergunta que nós temos que fazer para Jesus. Então Jesus expulsa aquele demônio e parece que o menino ficou morto depois. Mas Jesus, tomando ele pela mão, o ergueu e ele se levantou, verso 27. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém?